força maligna. Senhor, meu Deus, todo roubador de palavra. Senhor, meu Deus, tudo aquilo que impeça, Pai, que queira impedir, ó Deus, da Tua palavra ser ministrada, Pai, e que o nosso coração possa receber, Senhor, diante de Ti. Senhor, usa conforme Teu querer e a Tua vontade a vida do Teu vaso, Pai, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a vida da nova pastora, pastor, de toda a igreja. Nós somos lá do Ministério Igreja Pentecostal Profética Luz Divina. Deixa aqui a saudação do nosso pastor Jailson. A presbítera também está aqui nessa noite, o presbítero Manuel, aqui com a minha família. E para mim é um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, saber, assim como o Senhor sempre me falou das promessas dele, que aonde ele me levaria, o nome dele seria glorificado. Mas estar aqui, muito mais do que o nome dele ser glorificado, faz parte das promessas do Senhor. Eu não quero me prolongar, já quero entrar aqui no texto. E Mateus, como da campanha, né? Mateus 6,6, mas eu quero ler aqui desde o primeiro até o versículo 6. Que o meu subtítulo diz assim: continuação do sermão da montanha, esmolas, oração e jejum. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por ele. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus? Quando, pois, derem esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Eu sei que o tema é quarto de guerra, mas o Espírito Santo falava para mim: feche a porta do teu Pai. Porque existem portas de quartos que estão abertas. Estão esperando recompensas humanas, sendo que a tua recompensa ela só vem do céu. A tua recompensa ela vem do Senhor. Então hoje o Espírito Santo está chamando a nossa atenção. Feche a porta do teu quarto, porque quem negligencia o secreto não somente está negligenciando o secreto, mas está negligenciando a presença do Senhor. Os judeus, eles se orgulhavam no tempo de Cristo nessas obrigações. No versículo 1 eles queriam ser vistos. No versículo 16 eles jejuavam, eles se conquistavam para mostrar para as pessoas: olha, eu estou jejuando, olha, eu estou orando. Eles se exibiam, eles queriam se colocar à disposição das pessoas aos olhos nus para dizer: olha, eu estou orando, eu estou fazendo, eu dou os meus dízimos, eu dou as minhas ofertas. Só que aos olhos daqueles que viam, achavam: nossa, aquela pessoa é santa, aquela pessoa ela é pura. Só que é o Senhor quem vê as intenções de cada coração. E é por isso que o Senhor ele vai ratificar, ele vai corrigir, ele vai consertar a necessidade de tais obrigações, porque ele é o rei e nós somos os súditos. A sua palavra é lei. Se a nossa intenção e a nossa motivação ela estiver, irmão, só apenas naquilo que para ser aparência, nós estamos contaminando o sagrado, nós estamos profanando aquilo que é sagrado diante da santidade, diante da pureza do Senhor. Então que já fique bem claro: nós não temos nada. A própria palavra vai nos dizer que o homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado. Então não é por mérito, é graça imerecida, é favor imerecido.
não temos favor de nada. O único favor que foi o Senhor quem nos deu foi nos chamar, foi nos escolher, foi nos arrancar da escravidão, do lamaçal do pecado e trazer para a sua maravilhosa graça, para a sua maravilhosa luz. E algo que vai mais me chamar a atenção é que a própria Bíblia, o Senhor, Ele vai chamar esses fariseus, esses doutores da lei, de hipócritas. E hipócritas quer dizer ator. Quando os atores desempenham um papel, eles estão fingindo ser aquilo que eles não são. Então preste atenção nisso. Quem usa o que é sagrado para promover é hipócrita. E o hipócrita é aquele que usa uma máscara. Então logo, no mundo espiritual, são aqueles que usam a religião deliberadamente para ocultar os seus pecados, para esconder. Se escondem atrás da Bíblia, se escondem atrás da palavra. É verdade. Eu sou santo, eu não tenho pecado. Mas a Bíblia vai nos dizer, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, já está mentindo, já está o quê? Pecando. Deus prefere um inimigo declarado do que um inimigo ocultado. Deus não vai enfeitar defuntos, Ele vai ressuscitar mortos espirituais, porque o Evangelho ainda continua sendo vida. Evangelho emana vida, Evangelho ainda salva, Evangelho ainda liberta, Evangelho ainda cura. Glória a Deus. É o Evangelho, é pelo Evangelho que nós somos alcançados, é por essa palavra que nós somos alcançados. Aleluia. É por aquele povo que está morando em Atos, eles insistiam persistentemente, eles oravam unanimemente pelos gentios que somos nós. Fomos alcançados por eles. Foi pela cruz que Paulo não desistiu de fazer a obra. Paulo não desistiu de entregar a mensagem. Paulo persistiu para que a mensagem pudesse chegar até nós. Todo hipócrita é um defunto enfeitado. Buscamos mais a Deus por aquilo que Ele tem para dar do que por quem Ele é. E muitas das vezes nós passamos, irmãos, muito mais tempo fazendo uma lista, pedindo a Deus aquilo que nós queremos do que buscar pelas coisas espirituais. E é por isso que as nossas orações, elas estão a níveis horizontal, sendo que as nossas orações deveriam estar no âmbito vertical. E por que não está assim? Porque nós não estamos nos entregando. Porque nós não estamos nos entregando por completo. E se nós nos entregarmos por completo ao Senhor, não haverá disputa no nosso meio. Não haverá picuinhas do inferno no nosso meio. Não haverá contendas, mexeriqueiros, briga quando tem congressos, brigas quando tem festividade. Mas que cor de lenço. Irmão, se nós pudéssemos, pastor, brigar para ganhar uma alma. Uma alma. Glória a Deus. Nós estamos brigando pelo terreno. Nós estamos querendo glórias humanas. Nós estamos querendo o favor dos homens. E pasmem, invejas. Mas eu acho que aqui não tem essas coisas. Inveja do irmão. Porque o irmão está à frente, o irmão está fazendo, porque talvez louva, está pregando e está à frente da obra, está com inveja. Deus, aleluia. Pode parecer pesado e soar pesado, mas Laís, a campanha não é sobre o quarto de oração. Quarto de oração é nos convidar para a guerra. Quarto de oração é nos chamar a voltar à essência, aos primórdios, e voltar à essência. Não podemos ser mexeriqueiros. Voltar à essência, não dá para ser invejoso, porque o invejoso o Senhor considera pior que o pecado de feitiçaria. E eu quero te dizer, nós não somos feiticeiros. Nós não somos um povo feiticeiro. Nós não somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos Atalaia, nação santa, povo escolhido, povo exclusivo. Glória a Deus. Sem contendas. Se está havendo contendas, se está havendo ciúmes,
Se está havendo inveja, é porque a porta do nosso quarto está muito aberta. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. Jesus vai nos instruir que a oração deve ser um momento de intimidade, privacidade com Deus, livre das distrações e olhares externos. Para entrarmos no secreto, eu preciso fechar as portas das distrações, de tudo aquilo que me rouba, de tudo aquilo que me tira do secreto. Aleluia. E a pergunta do Senhor nessa noite para mim e para você é: o que está te roubando da minha presença? O que está te roubando do secreto? O que é que está te encantando para te roubar do momento secreto, para te roubar do momento de intimidade? Glória a Deus. Nós queremos vitória, nós queremos bênção, mas não existe bênção sem secreto. Não existe bênção sem momentos de intimidade. É por isso que Jesus, quando ele operava tantos milagres, Jesus não estava se importando com a multidão. Mas claro que ele se preocupava. Jesus não estava nem preocupado com os discípulos. Sabe por quê? A prioridade de Jesus era subir para o monte. A prioridade de Jesus era falar com o Pai. Porque se ele falasse com o Pai, se ele tivesse intimidade com o Pai, ele saberia, ele ia saber o que dá para a multidão. Ele ia saber guiar os seus discípulos. Ele ia saber como guiar a multidão, como guiar aqueles que o estavam seguindo. Aleluia. Só que nós queremos fazer as coisas sem oração. Queremos pregar sem oração. Queremos fazer a obra sem oração. Muitos querem fazer para Deus, mas não querem estar com Deus. Muitos querem fazer para Deus sem a presença, sem oração. Oração dá trabalho. Oração, você precisa se despir do teu ego, do teu orgulho, da tua vaidade. Precisamos tirar a máscara no secreto. Eu sei que nós esperávamos uma palavra, que o nosso coração, que nós poderíamos glorificar mais. Glória a Deus, aleluia. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que o Deus é um pai a quem corrige, é um filho a quem ele ama. Glória a E Deus, se o Senhor está nos corrigindo essa noite, é porque ele vai voltar e ele quer levar uma igreja que ora, uma igreja cheia do poder, uma igreja avivada, uma igreja que anseia pelo seu noivo. E fica a pergunta: como é que nós queremos ir para o céu? Como nós queremos e dizemos: eu sou salva, eu vou morar com meu pai? Glória a Deus. Se a porta do quarto está aberta, se não há oração, o que nós vamos fazer na eternidade, presbítero, se nós não tivermos momentos de oração? E não só momentos, nós precisamos decidir estar no secreto. Precisamos decidir estar com o nosso Pai. Precisamos desejar. Nós não cantamos aqui à toa. Precisamos voltar ao jardim da inocência. O que tem te roubado desse jardim? Eu te adoro, eu te amo, mas será que não tem sido uma hipocrisia? Será que nós não estamos vestindo uma máscara? Será que nós não estamos tentando enganar quem? O pastor? A liderança? Não. Nós não enganamos a ninguém. Nós até podemos vestir uma máscara e enganar os homens aqui dessa terra, mas tem um que está vendo todas as coisas. Ao Senhor nós não enganamos. Fecha a tua porta, volta para o secreto, volta a orar. Ora o teu Pai que está em oculto, e o foco da oração não deve ser a exibição dos outros, mas a busca sincera por Deus. E me perdoem o que eu vou falar. Hoje em dia eu vou orar, mas eu estou com meu celular ligado. Eu preciso expor que eu estou orando. Eu preciso expor as lágrimas. Eu preciso expor para postar, para divulgar que eu tenho uma vida de oração. Quem prova não é, quem prova é discernido. Não precisamos falar que oramos. Não precisamos falar que jejuamos. Isso é protocolo. Isso é o guia de um crente, de um cristão
Quer permanecer vivo? Ore. Quer permanecer vivo? Jejue. Quer permanecer vivo? Leia este manual. Aleluia. Volte a ler, volte a entender aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar, porque o Espírito Santo diz essa noite: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua noiva. Comunhão, continua com Deus. A oração, ela não se limita a momentos específicos, mas ela permeia, tornando-se uma conversa constante com Deus. Orar sempre é um ato de fé, reconhecendo a dependência de Deus e buscando a sua ajuda em todas as circunstâncias. Glória a Deus. Eu não busco a presença do Senhor quando tudo está dando errado, não. Eu também não busco a presença dele quando tudo está dando certo. Eu busco em todos os momentos. Aleluia. Se eu quero Aleluia. herdar a Canaã celestial, se eu quero herdar a Jerusalém celestial, eu preciso buscar. Mas se eu quiser herdar o inferno, é só eu deixar de orar. Meu Deus. É só eu deixar de ler a Bíblia. É só eu deixar de ter comunhão. É só eu deixar de vir ao templo, pastor. Porque até Jesus ia no templo para nos deixar claro que é necessário. Se faz necessário para quem quer se manter vivo, precisamos congregar. É verdade. Precisamos estar em unidade. Então quem ora vai ter desejo de estar em unidade. Quem ora, quem está no quarto secreto, vai desejar participar do corpo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas quem se afasta desse secreto, vem pro culto e acha que, nossa, pra que tudo isso? Pra que glorificar desse jeito? Pra que todo esse louvor? Pra que tudo isso? Mas não é pra você, é pra Ele. Aleluia. É pra Ele. A gente vem pro culto não pra se aparecer. A gente vem pra entregar pra Ele. Mas é resultado e é consequência daquilo do qual nós vivemos no nosso secreto. A oração não deve ser restrita apenas a momentos de angústia, mas também deve incluir momentos de gratidão, adoração e meditação da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Quanto tempo você não tem gastado Glória a Deus. Aleluia. só com a sua lista? Só com os seus bel prazer, as consuficiências da sua carne, só pedindo. E cadê a adoração ao Senhor? Glória a Deus. Que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o princípio, que Ele é o fim, que Ele é Jeová Jireh, Jeová Rapha, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Yahvé. Oh, aleluia. Glória a Deus. Esqueceram de exaltar ao Senhor e já entra no seu particular e já entra para falar com o Senhor. Senhor, me dá. Senhor, olha isso, resolve, porque eu não aguento mais. Senhor, se o Senhor não fizer, eu vou fazer. Cadê a adoração? Cadê a intimidade com a palavra? É por isso que o profeta vai dizer: o meu povo tem envelhecido por falta de conhecimento, não tem buscado, não tem lido as escrituras, não tem lido o manual, porque essa palavra é um espelho para mim, para a tua vida. Quando eu olho, Senhor, me perdoa. Senhor, eu estou longe de ser aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas quando nós voltamos para o secreto, quando nós voltamos para a oração, nós começamos a tirar nossa máscara, assim como Davi. Retira tudo de mim, menos a tua presença. Aleluia. Mas nós estamos vivendo a igreja do século 21 que não está nem aí em perder a presença, não quer perder os bens, não quer perder título, não quer perder cargo, não quer perder cadeira, não quer perder nada terreno, mas está perdendo a eternidade. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Olha aí, Pai. Eu sei que nós esperávamos uma palavra que Deus vai fazer, mas Ele continua fazendo. Romanos 12:2, Ele diz: alegrai-vos da esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Glória. A expressão desfalecer, ela vai manter uma atitude de oração constante, sem desistir ou desanimar, mesmo diante das dificuldades.
Lucas capítulo 18, do 1 ao 5, a palavra vai nos dizer, Jesus está contando ali por meio de uma parábola, o dever de orar sempre e não desfalecer. Havia um certo juiz em uma cidade, do qual não temia nem a Deus, muito menos a homens. Mas nessa cidade também havia uma viúva. E ela vai molestar, ela vai começar a incomodar, ela vai começar a importunar esse juiz para que julgasse a sua causa. E uma das coisas que o Senhor falava para mim, o Senhor falava assim, Laís, essa mulher me importunou. Essa mulher estava noite e dia me importunando até receber. Ela importunava esse juiz. E a palavra do Senhor vai nos dizer, porventura, o Senhor não faria justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e que clamam de noite? Aleluia. Só que hoje o nosso tempo está tão corrido que nem de dia nem de noite. É boa noite, Jesus está dormindo. Bom dia, Jesus, estou dormindo. Ou sai para fazer os afazeres e não se pergunta, mas o principal é o Espírito Santo. Como é que será hoje o nosso dia? Perderam o temor, perderam a reverência. E estão profanando, assim como os fariseus, os hipócritas, que têm que estar em um lugar visível para que as pessoas vejam que eu oro, que eu adoro. Não, aqui já é resultado do teu secreto. Aleluia. É apenas resultado. E tem gente orando com a porta aberta, esperando a aprovação humana. Na oração, como eu falei, nós tiramos a nossa máscara, tiramos o nosso ego, nós vamos nos despir. A oração não exalta o crente, mas ela humilha o crente. Essa mulher, antes de buscar aquele juiz, ela estava, eu tenho a certeza, absoluta convicção, que ela orava a Deus. Ela orava e pedia a Deus, julga a minha causa. Ela fez aquilo que ela tinha que ser feito no âmbito espiritual. Depois ela vai para o terreno e vai importunar aquele juiz. E aquele juiz fala, não aguenta mais, tá bom, eu conjecturando, eu vou julgar a sua causa. Por que o Senhor não está julgando muitas causas aqui dentro nessa noite? Porque a porta está aberta, não está nem encostada. A porta do quarto está aberta, esperando aprovação, esperando reconhecimento humano. E o Senhor está dizendo, fecha a tua porta, porque com a porta fechada eu me revelo. É sobre as portas fechadas que eu vou começar a me revelar, descer, tirar sonhos, tirar revelações da minha presença, da minha palavra. O convite para nós essa noite é: venha para o secreto. O Senhor tem saudade das suas orações mais sinceras, quando você dizia, Senhor, eu só quero ficar aqui. Senhor, eu não desejo mais nada além da tua presença. O que te fez perder? O que te fez perder o brilho, o teu coração queimando pela presença do Senhor, que você não deseja mais a presença dele? O que é que foi que te encantou para que você só fosse, se chegasse até a presença do Senhor com uma lista? Senhor, me dá. Senhor, me dá. Senhor, eu preciso. Por que nós não vemos mais pessoas no nosso meio serem empatizadas com o Espírito Santo? A culpa não é da liderança, é todo o corpo. Falta oração, falta joelho dobrado. E nós bem sabemos, chama para oração é Pedro, Tiago e João. Mas faz um congresso, faz uma festividade, a igreja está abarrotada. Por quem que você está vindo nas festividades? Me perdoem dizer, se você não tem a capacidade de fechar a tua porta, para que comparecer numa festividade? Lá você está me expulsando, não estou te expulsando. A festividade, ela só tem resultado quando nós oramos. Aleluia. A festividade, os congressos, só tem resultado quando nós fechamos a porta do nosso quarto e voltamos aos primórdios e voltamos à oração. Aleluia. Glória a Deus. Queremos ser tão abençoados, sem abençoados, sem oração.
O quarto é secreto, a campanha é o quarto secreto. Mas tem gente que está fora dele por preguiça, porque fala que dá trabalho, orar não aguenta, ficar 5 minutos de joelhos, orando, falando com o teu pai, vai fazer o que na eternidade? Deus. Nós não vamos herdar a eternidade de qualquer jeito. Nós não vamos herdar de qualquer maneira, pelo oba-oba. Eu vou para a igreja para cumprir protocolo, um ritual, e tá tudo certo, eu já estou salva. Não tá. Cuidado que você pode perder a tua salvação. Eu posso também, se eu não vigiar, se eu não estar no meu quarto secreto. Não tenha medo de fechar a tua porta. Não tenha medo de fechar a porta das distrações. O que é que tem tirado da presença do Senhor? O que tem te tirado da presença do Senhor? Pense em você, o que tem te tirado, tem te roubado, as coisas que você tem negligenciado, o secreto, para estar com as coisas terrenas. É por isso que Colossenses vai nos dizer: pensar nas coisas que são do alto, Aleluia. e não nas coisas que são terrenas. Aonde está o nosso pensamento? Aonde está o nosso pensamento? Busque pelas coisas do alto. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 33 vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Glória e a as Deus. demais coisas. Quais são as demais coisas? Aquilo que você quer, aquilo que você deseja. É uma casa, é um carro, eu não sei o que você deseja. E não é que é errado você buscar por essas coisas, mas o teu coração está nelas, então está errado. Você já está pecando. Porque o princípio é: busque primeiro o reino. E o que você quer, você não precisa arrombar portas, você não precisa forçar nada, porque quem busca o reino, não se preocupe, as bênçãos te acompanham. Glória a Deus. Quem busca o reino, as bênçãos acompanham. Só que nós não queremos buscar o reino, porque buscar o reino dá trabalho. E a Bíblia vai nos dizer que nós devemos tomar o reino de Deus, ele deve ser tomado às forças. É por meio da oração, é por meio do jejum, é da leitura que eu vou conhecer aquilo que agrada ao Senhor, é por meio da Bíblia que eu vou conhecer aquilo que desagrada ao meu Pai, e aquilo que desagrada a Ele, eu não quero pecar contra Ele. É por isso que o salmista vai começar a declarar: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia. Se eu tenho deixado o secreto, eu já estou pecando. Eu não estou guardando o mandamento de que: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta. Mas as portas estão abertas. As portas estão abertas. E qual a porta que está fechada? A porta da oração. Você tem aberto portas para todos os tipos de propostas. Meu Deus. E a porta do secreto fechada. A porta de ter intimidade com o teu pai está fechada. É por isso que em Apocalipse o Senhor vai dizer: eis que estou à porta, ó, e bato. Se alguém ouvir, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Aleluia. E ele comigo. Não é o mundo que está deixando Cristo para fora, é a igreja. É a noiva que quer fazer culto sem presença, quer adorar sem a presença. Ele está lá fora e batendo. Glória a Deus. Aleluia. Eu posso entrar? Eu posso entrar? Eu posso fazer parte do seu dia a dia? Ou você está selecionando o Senhor quais são os dias que Ele pode participar? Assim como os fariseus: não, no sábado o Senhor não pode curar. Será que o Senhor, Ele é só Senhor da segunda, da terça, da quarta, da quinta, domingo? Porque intitulamos como domingo do Senhor e o sábado. E a segunda-feira? O Senhor está mandando
dizer assim para alguém, ó, não selecione os dias que eu posso operar na tua vida. Não selecione, não me coloque numa caixinha achando que o meu poder é limitado. Não, ele não é limitado ainda, ele continua fazendo. Aleluia. Ele ainda continua operando, ele continua libertando, ele continua salvando. Mas essa noite o Senhor quer nos ressuscitar. O Senhor quer ressuscitar nossa vida espiritual. Ei, acorda, desperta, ó tu que dorme, te prepara, ó Israel, porque o teu noivo, Jesus está voltando. A trombeta tocará, a trombeta soará para buscar uma igreja que está no secreto, que está orando. Se a obra está nos arrancando do nosso secreto, então é tempo de deixar um pouco a obra. Laís, mas eu preciso fazer. Mas nós estamos tão no piloto automático, pastor, que eu não posso largar a obra. O que o meu pastor vai dizer se eu largar a obra? Mas o que a dirigente vai falar? Que eu não posso ir, que eu não posso comparecer? Muitos estão dando desculpa para o homem e estão deixando secreto. Estão dizendo para o Senhor, Senhor, espera aí um pouquinho. Depois eu venho aqui falar com o Senhor. Estão dando desculpa para o céu e estão agradando a todos. É tempo, o Senhor está dizendo, é tempo de você começar a falar alguns nãos, para poder estar na minha presença. É tempo de você ser cheio, é tempo de você ser cheia da minha graça, do meu poder. É tempo de você dizer não para algumas coisas para poder estar comigo. Deus quer tratar, Deus quer te revelar coisas, Deus quer te revelar os tesouros escondidos, mas nós estamos tão ocupados com a obra, nós estamos tão ocupados com o trabalho, nós estamos tão preocupados com o nosso dia a dia, que nós não temos tempo para estar mais com o Senhor. Nós não temos tempo mais para estar com Ele. Nós estamos negociando o nosso tempo de secreto. Nós estamos negociando aquilo que vai nos levar para o céu, aquilo que vai nos levar para a eternidade. Paulo e Silas presos, eles não estavam livres como nós estamos. Eu sei que nós estamos livres, não tem nenhuma cela ao nosso redor, mas tem gente que está cativa, tem gente que está presa, por não querer orar, por não querer se aproximar do Senhor. E eles presos oravam. Aleluia. Foi através da oração que o carcereiro foi alcançado. Aleluia. Foi através da oração. Foi através da oração que houve um terremoto. Aleluia. E os presos não saíram por temor, que eles sabiam que aqueles homens carregavam Paulo e Silas. Então o carcereiro, conjecturando, não, eu também quero isso que vocês estão carregando. Se tu creres, será salvo tu e a tua casa. Se tu creres, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Se tu creres, verás a glória de Deus. Mas para crer eu preciso orar. Para crer eu preciso conhecer essa palavra. Para crer eu preciso me humilhar. Só que muitos acham que, como a palavra diz, os humilhados serão exaltados. Mas é quando alguém me desonrar? Mas é quando alguém me perseguir? Não. Vamos entender o que a palavra está nos dizendo. Os humilhados serão exaltados quando eu me humilho perante a presença do Senhor. Aleluia. Que humilhação é essa? Eu voltar para o meu secreto, eu fechar a porta, eu largar meu celular, eu largar coisas que me roubam no secreto, eu me humilhar perante Ele. Eu falar, Senhor, eu roubei, eu negligenciei o meu tempo com o Senhor. Me perdoa. Me perdoa, limpa, Senhor, as minhas vestes. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Mas aquele que está sujo, suje-se mais. É tempo de voltarmos para o nosso quarto secreto. Eu sei que foi o Espírito Santo que deu esse tema, então aguenta agora. Se Ele deu, foi para nos despertarmos, porque nós não estamos no quarto secreto.
intimidade, e me perdoe o verbo rasgado que eu vou dizer, você expõe a sua intimidade com a sua mulher, com o seu marido filmando e divulgando para que todos vejam a intimidade de vocês. Para que quer expor a intimidade que você tem com o Senhor e dizer que está orando? Mentira! É falso, não está orando, não está entregando, está sendo um teatro no seu secreto. Feche a porta do teu quarto. Feche as portas. Feche as portas das estações. Feche a porta do teu quarto. Feche a porta. Feche a porta. Porque Ele não vai se revelar com as portas abertas, com as portas escancaradas. Feche a porta do teu quarto. Volte aos primórdios. Volte à oração. Volte ao jejum. Se essa Bíblia for arrancada a tantos países extremistas, que a Bíblia foi arrancada, tudo está sendo arrancado, a sua família está sendo arrancada, mas o povo ainda permanece firme. Aleluia. Conheci um muçulmano e ele disse assim: tem um horário, meu horário está dando para mim orar. Eu preciso ir lá no templo. Eu vou lá no templo para orar e ele parar. Ele ia parar tudo que ele estava fazendo. Tinha uma funcionária na loja? Tinha. Mas se ele tivesse que largar, porque é um muçulmano extremista, se ele tivesse que largar a loja, tivesse que fechar e parar o comércio dele para ir ao templo, para a mesquita, ele ia. E posso dizer, isso aqui é uma vergonha para mim que ouvi, para nós que estamos ouvindo essa noite, porque eles estão servindo a um Deus morto. O Allah deles é um Deus morto. E nós que servimos a um Deus vivo, por que não oramos? É verdade. Nós servimos um Deus que ressuscitou ao terceiro dia. E Ele nos fez uma promessa: deixa o meu espírito com a minha igreja. Ah, mas eu vou voltar. Breve eu voltarei. Servimos a um Deus vivo, mas com preguiça de falar com Ele. Os pagãos, outras culturas, outras religiões estão adorando o seu Deus falso, um Deus que não tem rosto, e estão adorando, estão orando, estão se entregando. Mas e os salvos? E os salvos? E os salvos? E os salvos? Porque eu e você somos salvos? Somos. Mas cuidado, porque nós podemos perder a nossa salvação. Meu Deus. E só para concluir, eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Meus pais, há muitos anos atrás, meus pais não eram convertidos. Para a honra e glória do nome do Senhor, se assim o Senhor me permitisse, a trombeta não tocasse, o Senhor não subir. Outubro vai fazer 12 anos que eu estou nos caminhos do Senhor, por graça Aleluia. e misericórdia. Aleluia. E no começo da minha conversão, eu sei que todos nós somos assim, só que esse desejo não pode ser apagado do nosso coração, essa chama. A nossa chama tem que permanecer viva e continuar intacta, desejando a cada dia mais o Senhor. Quanto mais nós conhecemos, mais nós descemos. Quanto mais sabemos, mais nos humilhamos. E eu chamei duas irmãs para ir lá em casa, elas foram, nós fazíamos um trabalho em casa. E eu disse para minha mãe: mãe, nós só vamos assistir um filme. Ela levou uns filmes pra gente assistir, cristão. E ali conversa vai, conversa bem, coloca o filme, pastor, e a gente não conseguia assistir o filme. Vamos orar, vamos orar. Eu fui avisar minha mãe, eu falei: mãe, ela dá risada porque até hoje ela lembra o tanto, a forma como Deus operou e Ele se manifestou no meu lar. E eu falei: mãe, nós vamos orar. E ela disse assim: ó, não é pra vocês pularem. Não é para vocês fazerem barulho. Eu falei: não, mãe, nós vamos estar de joelho no chão. Nós vamos estar com nossos joelhos dobrados. Não é para pular, hein? Não é para ficar falando alto. Não, mãe, meus pais ainda não eram convertidos. Então, para eles, além de ser tudo novo, era tudo muito estranho. O crente é barulhento. Quem crente faz barulho, é óbvio. Porque a Salomão vai dizer: na sepultura não há mais vida. Na sepultura não há mais fôlego. Não há mais louvor. Então, se nós estamos vivos, nós vamos adorar. Aleluia. Eu sou o tipo de pregador que vou pedir para você dar glória a Deus, para você exaltar. Não, quem é vivo adora. Aleluia. Se você está vivo, você tem liberdade, você está na casa do teu pai. Aqui não é um cemitério da Vila Alpina. Obrigado. Isso é feio. E eu falei: vamos orar. A minha porta não tinha
tinha chave, era só a tranca, só então eu empurrei. Eu falei, se vocês precisarem, vocês podem ir lá no nosso quarto, mas nós vamos estar orando. A irmã começou a orar, depois fui eu, depois fui a outra, e pasmem, nesse dia, aonde nós moramos, no meio do quintal, que eram meus avós que estavam vivos na época, eles moravam na frente, havia um terreiro de macumba no meio, minha tia mora em cima e nós no fundo. E nesse dia, estava tendo uma gíria que se chama a gíria de esquerda, onde todas as invocações do mal ali estavam, que era da esquerda. E nós estávamos orando naquele quarto. E eu pedia para o Senhor que eu queria tanto ter uma experiência com Ele. Eu queria conhecê-lo de verdade. Eu tinha esse anseio, a minha curiosidade de saber. Eu queria sentir a presença dEle. Então, quando nós três começamos a orar, ninguém combinou nada para que o Senhor salvasse a minha casa. Ninguém combinou nada, não. Foi espontâneo, era o mesmo Espírito sendo ligado na outra. E ali nós começamos a orar. Não me pergunte como, porque nós praticamente não sentimos nada, mas a casa inteirinha começou a estremecer. As janelas começou a fazer um barulho, só que nós não ouvimos nada porque estava uma presença. Estava uma presença tão gostosa naquele quarto. E eu começou a me dar um temor, começou a me dar um medo, uma aflição. E eu só escutei algo abrindo a minha porta e fechando, e eu com medo de abrir os meus olhos. E ali era o próprio anjo do Senhor, e só vai entender isso quem é espiritual, porque quem for carnal vai achar que isso é loucura. Mas eu senti, era um anjo que aparecia no meu quarto, e com as suas asas, ele acobertava, ele cobria, ele guardava eu e as duas irmãs que estavam ali. E aquele medo, aquele pavor na minha alma ia saindo, eu comecei a sentir uma alegria tão gostosa no meu espírito. E nós começamos ali a chorar e a glorificar o nome do Senhor e já agradecer pela obra. Só que pasmem, não era apenas um, eram vários que entravam e saíam. Anjos ministradores que entravam no quarto e saía, entrava e saía. Quando nós terminamos de orar e eu fui ao encontro da minha mãe, ela estava com a cara feia e falou assim: eu falei para vocês não pularem. Eu falei pra vocês não gritarem. Eu falei pra vocês não fazer algazarra. Eu falei pra vocês não fazer. Eu falei, mãe, mas a gente não fez nada. A gente estava com o nosso... Não, vocês pularam tanto que a filha da Daiane ficou morrendo de medo. Porque a casa inteira estremeceu. Agora é pra você glorificar. A casa inteira estremeceu. E o povo do terreiro de Macumba foram embora. Não aguentaram. Porque onde tem oração, Deus é bom. Aleluia. Enfermidade não fica, espírito de morte não fica, falência nos órgãos não fica. Aleluia. Aonde ele chega, algo acontece. Glória a Deus. Algo acontece quando nós invocamos a presença do Senhor. Então, se está faltando poder, se está faltando resposta, a falha está em nós e não no céu. Nós não estamos orando. Meu Deus. E minha mãe ficou com isso por muito tempo. E meu pai falou assim: não tem mais ninguém aqui em casa. Não chama mais esses crentes para mim aqui em casa. E mal sabia que o Senhor estava trabalhando. Não demorou muito tempo. O Senhor, antes o Senhor já me dava ações e falava assim: eu vou fechar. Eu vou fechar isso daí. E o Senhor fechou. Aleluia. Glória do nome. Glória a Deus. Porque quando Ele fala, Ele se revela. Ele mesmo zela em cumprir pela sua palavra. Deus fiel. É no secreto que o Senhor se revela. E eu vou dizer aqui para alguém que está querendo buscar profeta, as profecias. O maior profeta é o Senhor. Aleluia. A maior profecia é a Bíblia. Aleluia. Então pare de correr para um lado e para o outro. Eu vou lá no culto A, vou visitar a igreja tal. Porque Deus vai falar: abre a sua Bíblia, volta para o secreto, põe a boca no pó, dobra os seus joelhos, que Ele ainda continua. Glória a Deus. Ele continua operando. Aleluia. Ele continua manifestando. Que hoje nós venhamos deixar
deixar nossa preguiça de lado. Deixar aquilo que tem para ser feito e vamos priorizar aquilo que é eterno. Vamos voltar aos primórdios, vamos voltar à oração, vamos voltar realmente de fato. Não é apenas uma campanha de um banner bonito, não. Vai além de um banner, vai além, volta para o teu secreto, porque é lá que Ele vai te revelar. Senhor, fala comigo, Ele está falando, mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu sei que talvez não era uma palavra que você gostaria de ouvir, uma palavra de conserto, de refazer a rota, de voltar. Se a nossa Bíblia hoje for tirada, se talvez os seus filhos forem arrancados, se hoje alguém me fala assim, ó, nega Jesus. E se aparecer alguém e falar assim, eu vou matar os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, será que você não nega? Será que nós não vamos negar a Cristo? Cuidado, porque Cristo está às portas. Ele já está preparado. Quem precisa se preparar somos eu e você. Não é tempo para ficar mais com oba-oba, de brincadeira. Não, o tempo acabou. O inferno se apressa todos os dias para querer nos paralisar, para querer nos deixar crentes mornos dentro da casa. E o morno, a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele vomita. Meu Deus. Deus não tem prazer em mornidão. Deus não tem prazer em crente meia boca, em crente que está aqui, mas está com o coração e a mente lá no mundo, está pensando em outras coisas que não é a Cristo. Só se aproximar 5 minutos. Eu não estou falando para você colocar tempo, não. Mas que se por 5 minutos sejam 5 minutos de qualidade. Seja 5 minutos de entrega. Seja 5 minutos de renúncia. Seja 5 minutos que você não vai pedir por nada mais, apenas pela presença dele. Aleluia. Porque quem busca a presença dele já tem tudo. Ele alinha tudo. Se a nossa vida espiritual estiver certa, o primeiro pilar, tudo dará certo. Se está tudo dos avessos, tudo de perna pro ar, é porque está faltando uma coisa: secreto, oração e Bíblia. Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Glória a Deus, louvado por você. Engraçado é que quando eu passei o tema para missionário do Ocidente, eu falei, olha, o tema é esse, preciso de 7 preletores. Ela falou assim, você está preparado? É isso mesmo que você quer? Foi esse tema que Deus me deu. Aleluia. E eu sei que Ele vai falar. E Deus falou, irmão, é isso que nós precisamos nos dias de hoje. Deus vai nos abençoar, vai. Se for a vontade do Senhor nos dar casa, carro, Ele vai dar. Mas tem momentos na nossa vida que nós precisamos despertar, que nós precisamos acordar. E Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Como foi dito, quem tem ouvido, ouça o Espírito diz à igreja. Possamos sair daqui nessa noite e possa da nossa vitória, e possa do nosso milagre, e guardar o que Deus falou, que Deus nos alertou nessa noite, dentro do nosso coração. E acordar, e ir para a nossa casa, e fechar a porta do nosso quarto em secreto. E falar, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu preciso, Senhor, voltar ao primeiro amor. Porque o Senhor nosso Deus está voltando. Aleluia. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Amém? A nossa irmã Neuzinha.